Então, iniciando nossa aula, né, dando continuidade ao nosso estudo de óptica, no capítulo B6, nós vamos falar um pouquinho de reflexão da luz, que já foi dito na aula passada, e aprofundar um pouco mais a nossa conversa sobre espelhos, beleza? Então, continuando a nossa discussão sobre óptica, primeiro só relembrando o que é reflexão, né? Reflexão é um fenômeno ondulatório, né? Fenômenos são transformações. Nesse caso, esse fenômeno ondulatório é a mudança da direção dos raios de luz que propagam, né, em meios homogêneos com movimentos retilíneos uniformes, com velocidade constante, né, em linha reta. Quando eles deparam com outro meio, eles não conseguem, esses pulsos de energia, essas ondas, né, eletromagnéticas, esses raios de luz, eles não conseguem atravessar o meio e acaba sendo refletido, né? Voltando para o meio, né? Continuando no meio em que estava propagando, mas em uma direção diferente, ok? Então, no processo de reflexão, acaba tendo uma mudança da direção de propagação da luz, ok? Devido à sua incapacidade de mudar de meio, beleza? Então, show de bola. E quando ela tem essa mudança de direção, ela segue algumas regras, ao que nós chamamos de leis da reflexão, ok? Então, sempre quando a luz depara com um outro meio e ela não consegue atravessar esse meio, ela bate e volta, ocorre a reflexão, ela vai passar, ela vai continuar no meio em que estava propagando, vai mudar a sua direção, mas independentemente de qual meio que ela incidiu, em qual superfície refletora, esse pulso de energia, essa luz, ela vai obedecer algumas leis. Basicamente, são as duas leis da reflexão, ok? Que já foi dito na aula passada também, mas eu gosto de situar a gente aqui em algumas informações para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Então, a primeira lei da reflexão a gente chama de lei da coplanaridade, ok? Como assim coplanaridades? Eu tenho planos iguais. O que são planos? São superfícies, né? Formadas por dois eixos. Então, quando a gente pensa aí no cômodo que você está na sua casa, o teto ele forma um plano, né? Que é o mesmo plano do solo. As paredes, você vai ter duas paredes opostas aí, que em relação a duas dimensões, ela vai formar um plano, uma área aí, um determinado direcionamento. Quando nós pegamos o raio incidente, que é o raio que vai deparar com a superfície refletora, e a reta normal, essas duas dimensões, esse raio, né, e essa reta, vão formar um plano. E a reta normal com o raio refletido também forma um plano, e esses planos têm que ser iguais, ok? Então, a primeira lei mostra que quando o raio incidente forma um plano com a normal, será o mesmo plano ao ser refletido, ok? O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que este raio aqui, ao ser refletido, ele tem uma tendência de permanecer, manter o seu padrão de propagação, ok? A segunda lei da reflexão
nós chamamos de lei dos ângulos, né? Em que toda vez que um raio incidente ele é refletido, ao incidir na superfície aqui, vamos pegar aqui, eu vou marcar com a estrela o ponto de incidência, onde vai colidir com a superfície, nós traçamos uma reta que está pontilhada de vermelho aí no desenho, ok? E essa reta nós chamamos de reta normal, que é uma reta sempre perpendicular à superfície. Toda vez que a gente falar de ângulo de incidência, será o ângulo formado, olha lá, ó, ângulo de incidência será o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, ok? Entre o raio incidente e a reta normal. Algumas situações eles dão ângulo, numa questão, por exemplo, em relação à superfície refletora. E aí, na hora que eles dão esse ângulo em relação à superfície refletora, por exemplo, ele está lá te perguntando o ângulo de reflexão, está te perguntando um outro ângulo, e você acaba achando, leva, a questão tentou te induzir a isso, com certeza, que esses caras são danados, a achar que esse ângulo é o ângulo de incidência. E não é, ok? O ângulo de incidência é o ângulo complementar a esse ângulo formado com a superfície. É o ângulo entre a normal e o raio incidente. E quando a gente falar de ângulo de reflexão, nós vamos estar falando do ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido. Legal? Ok? E aí, o que a segunda lei da reflexão observou, né? O que foi observado e estabelecido como lei? Toda vez que o raio incide e forma esse ângulo de incidência, ele sempre será igual ao ângulo de reflexão, ok? Esses dois ângulos, eles sempre serão iguais. Sempre, sempre, sempre. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Agora só toma cuidado em enxergar qual é esse ângulo de incidência e qual é esse ângulo de reflexão. Legal? Então, vimos que reflexão é a incapacidade da luz mudar de meio, então ela bate e volta, e quando ela bate e volta, ela obedece essas duas leis, né? A lei da coplanaridade e a lei dos ângulos. Continuando, então. Então, toda reflexão, ela obedece essas duas leis. Agora, será que toda reflexão é igual? Será que toda superfície que a luz bater e não conseguir atravessar, né, e acabar refletindo, vão ser iguais? Não, ok? E por que não vai ser igual? Devido à característica da superfície refletora. Quando a gente pega a superfície refletora aqui, eu mostrei duas superfícies, que é uma figura, inclusive, do livro de vocês, que são completamente diferentes. Uma superfície é uma superfície regular, se olha a face onde os raios estão incidindo, ela é perfeitamente regular, apesar, né, de nunca existir uma superfície perfeitamente regular, nunca vai existir, algumas irregularidades sempre existem, e uma outra superfície aqui, toda dentada, né, extremamente irregular, ok? Então, o que acontece? Numa superfície regular, quando os raios incidem e refletem, incidem sobre essa superfície e acabam sendo refletidos,
acontece algo extremamente interessante, que é o fato deles mudarem de direção. Esses aqui estavam indo, né, numa direção, os raios incidentes, e após refletir, eles já estão subindo para uma outra direção, indo ali para nordeste, né? E aí, eles mudaram de direção, mas eles não perderam seu padrão de propagação. Se olhar na situação aí, eles colocaram uma lanterna que emitiu um feixe de luz paralelo. E após refletir esse feixe de luz, ele permaneceu paralelo, ok? Se eles representassem na figura, por exemplo, que saísse dessa lanterna um feixe de luz divergente, um raio vindo para cá, o outro espalhando um pouquinho mais, né, ela divergente, ao refletir, todos esses dois raios aqui que eu estou representando, mas os milhares outros que existem, né, os infinitos outros que existem aí, vão ter o mesmo comportamento. Esses dois raios, ao refletir, eles vão ter que obedecer, obviamente, às duas leis da reflexão, a lei da coplanaridade e a lei dos ângulos. Então, o ângulo de incidência vai ter que ser igual ao ângulo de reflexão, né? Só que as normais aqui, o fato da superfície estar sendo regular, elas estão todas na mesma direção. Isso faz com que os raios mantenham esse padrão de propagação. Então, ao refletir, o que aconteceu com esses raios? Eles mudaram de direção, mas eles continuam se divergindo aqui, se divergindo na mesma taxa que estava antes. Então, se eu imaginasse esses raios, por exemplo, indo em linha reta aqui, se não estivesse essa superfície refletora e eles pudessem continuar propagando, eles estariam divergindo numa mesma intensidade que aconteceu após o processo de reflexão. Legal? Ok? E a reflexão difusa, ela também obedece às duas leis da reflexão. No entanto, a superfície aqui... deixa eu tentar... Legal. Ela está, cada momento, numa direção. Então, consequentemente, é normal que a reta perpendicular a ela, também em cada ponto vai estar em uma direção. Isso faz com que os raios, ao incidirem nessa superfície, ele é submetido a um espalhamento. E aí esses raios, eles acabam indo para tudo quanto é direção. E perdem por completo o padrão de propagação que ele tinha antes de refletir. Tanto é que na figura aqui, o que ela está mostrando? Antes de refletir, o feixe de luz, que é esse conjunto de raios que está incidindo sobre a superfície, ele está paralelo. E após refletir, ele começou a ir para tudo quanto é direção. Beleza? Ok? As reflexões que acontecem em superfícies irregulares, elas são chamadas de reflexões difusas ou reflexões irregulares. Elas geram uma difusão desses raios. Legal? As superfícies regulares, elas geram uma reflexão regular, ou conhecida também como reflexões especulares, que é as que acontecem em nossos espelhos. Legal? Qual que é o grande tchan dos dois tipos de reflexão? A reflexão difusa,
ela gera um espalhamento dos raios que foram incididos sobre aquele objeto. E para eu enxergar um objeto, o feixe de luz incidente, o feixe de luz, os raios de luz, né, que incidiram sobre o objeto, alguns deles têm que chegar aos meus olhos. Então, imagina que esse é o meu olho azul aí, né? Então, em diferentes pontos que eu tiver, os mais diversos pontos que eu tiver, sempre vai ter um raio de luz que vai acabar batendo nessa superfície e chegando aos meus olhos. Claro, se não tiver algum obstáculo, algum outro objeto que não permita que essa luz passe por aquele caminho, né? E isso faz com que nós conseguimos enxergar os objetos nos mais diversos pontos em torno dele. E isso dá para a gente uma vantagem, né, de reconhecimento do espaço em que a gente se encontra muito melhor. E a reflexão especular, o que acontece? O fato dos raios de luz, mudarem de direção, mas sem perder o padrão de propagação, ele faz com que nós conseguimos enxergar aquele objeto, mas imaginando que eles vieram de uma direção diferente, porque os raios que entrou nos meus olhos estão numa direção diferente. Como assim? Isso foi discutido na aula passada. Se eu estou aqui, esse é um olho meu, e os raios que saíram do objeto, vamos imaginar o objeto lanterna, esses raios vieram diretamente aos meus olhos, quando esses raios estimulam minha retina, toda a minha estrutura cerebral ela consegue ter uma percepção de localização do objeto, ok? E como que ele faz para ter essa percepção de localização e qual seria a localização desse objeto? A localização desse objeto seria no ponto onde os raios que saíram dele se coincidem, né? Então, tem diversos raios que vieram deste objeto até os meus olhos, e o ponto em comum entre eles, o ponto onde eles se encontram, é o ponto onde se encontra o objeto. Então, eu consigo enxergar esse objeto lanterna, porque os raios de luz vieram dela até os meus olhos, não é? E consigo saber aonde essa lanterna se encontra. Quando os raios sofrem um desvio regular no meio do caminho, agora eu não estou falando mais dos raios que estão vindo diretamente aos meus olhos. Agora imagine raios que sofreram uma mudança de direção no meio do caminho, aqueles raios que saíram da lanterna sofreram uma mudança de direção no meio do caminho, foram refletidos, mas não perderam um padrão de propagação. O que vai acontecer? No fundo da minha retina, no globo ocular, vai ser formado a imagem dessa lanterna também. Eu consigo formar a imagem. Se eu pegar a lanterna, incidir luz dela numa parede que vai gerar reflexão difusa, ela não forma a imagem igual um espelho da lanterna. Eu não imagino que tenha uma segunda lanterna nesse espaço aqui, não é? Então, a reflexão difusa, ela perde o padrão de propagação, então aqueles raios que saíram do objeto e depois sofreram uma difusão, não vai formar a imagem do objeto da qual eles saíram no fundo do meu globo ocular. Agora, se esses raios que saíram do objeto mudaram de direção, mas esse desvio foi regular, nós vamos sim, mesmo eles sofrendo um desvio, mesmo sendo refletido, formar a imagem daquele objeto em que a luz saiu. Beleza? E chegou até os meus olhos. Só que tem uma grande diferença.
Como o nosso cérebro não identifica mudança de direção desses raios no meio do caminho, que sofreu essa reflexão, o nosso cérebro continua acreditando que esses raios vieram de forma linear, retilínea aqui, sem sofrer desvio algum, até os meus olhos. E que esses raios, se eles não sofreram desvio, vai existir no espaço um ponto de coincidência desses raios refletidos. E nesse ponto de coincidência dos raios refletidos, é que o meu cérebro vai imaginar de onde eles vieram. E vai imaginar que tenha uma lanterna aqui, ok? Porque foi construída uma imagem de uma lanterna no fundo da retina do meu olho. Por quê? Porque vieram raios da lanterna e sofreram um desvio regular no meio do caminho. E desvio regular não muda o padrão de propagação dos raios. Então, se não muda o padrão de propagação, continuará formando a imagem dessa lanterna quando chegar ao fundo dos meus olhos. Beleza? Mas o fato de ter mudado de direção, os meus olhos e toda a minha estrutura cerebral imagina, né, que esses raios vieram de um ponto diferente. Então, o que acontece? Nos dá a ilusão de óptica que aquele objeto construído no fundo da minha retina, né, e na verdade não é o objeto, é uma imagem do objeto, é uma ilusão de óptica, beleza? Tanto é que se estiver vindo, chegando aos meus olhos, só raios que sofreram desvio regular, eu não verei essa lanterna, o real objeto, mas eu estarei vendo a imagem do objeto. A imagem do objeto foi construída no meu cérebro e foi dado numa localização diferente. Legal? Agora, se no fundo dos meus olhos estiver chegando raios vindo diretamente desse objeto e raios que sofreram desvio regular no meio do caminho, no meu globo ocular vai estar formando, lá no fundo na retina, uma construção de percepção do próprio objeto, aqueles raios que vêm direto do objeto me dá a percepção do objeto, e aqueles raios que sofreram desvio regular também formam uma construção de uma imagem, né, lá no fundo da retina, semelhante à do objeto, mas acredita que veio de uma posição diferente. Legal? Ok? Então, aonde vai encontrar o objeto, aonde se encontra, né? Qual é a posição do objeto? Estou perguntando para vocês refletirem aí, do objeto em relação ao nosso corpo, né? Aos nossos olhos, ao observador. Aonde se encontra a lanterna em relação ao observador? Eu tenho um observador, imagina aqui, ó, que esse círculo vermelho seja o rosto de uma pessoa, né? E que raios dessa lanterna vão até os olhos dessa pessoa. Se uma questão, ou se em relação à óptica, né, em relação ao observador, como que eu vou saber a posição do objeto? A posição do objeto ela é sempre determinada da seguinte forma. É traçado sempre na análise de óptica raios saindo de um mesmo ponto do objeto. Então eu quero analisar esse objeto lanterna. Os raios saem de um mesmo ponto do objeto. Então sempre o estudo de imagem a gente acaba analisando raios saindo de um mesmo ponto do objeto. Por quê? Porque os raios que saem do mesmo ponto do objeto coincidem no mesmo ponto no fundo da retina. Imagina que esse círculo vermelho é o olho. Então, quando eu quero determinar o ponto do objeto,
é o ponto de coincidência dos raios incidente, daqueles raios que saíram do objeto e foram direto ao observador. No ponto de coincidência deles, daqueles que eu estou analisando, é onde está o objeto, porque eles saíram do objeto, então o ponto em comum deles está ali no objeto, ok? Quando eu perguntar para vocês a localização da imagem do objeto em relação ao observador, né? Então, imagina, eu tenho aqui um observador. Esse círculo é um observador. Eu tenho alguns raios que saíram do objeto e incidiram no globo ocular desse observador. Aqui está mal representado para caramba, espera aí, eu estou apanhando as setas. Essa aqui vai para o saco. Pegou lá no globo ocular dele. Beleza. Deixa eu imaginar que esses raios saíram de um mesmo ponto do objeto. Vou analisar daqui. Aí esse raio veio, bateu na superfície refletora, né, um espelho, refletiu, bateu no objeto. Esse outro segundo raio vermelho que eu estou representando aqui veio, bateu na superfície, e esses raios entraram no globo ocular do cara e formaram a imagem da lanterna, porque o desvio foi regular. A localização da imagem, e isso é extremamente importante, porque quando a gente for classificar os tipos de imagem que existem, nós temos que saber aonde a imagem está, qual é a localização dela, porque é a partir daí que eu consigo classificá-la, ok? Então, como que eu sei aonde a imagem vai estar para um observador dentro dessa ilusão de óptica, né? A imagem, a localização dela vai se dar no ponto de coincidência dos raios, mas não no ponto de coincidência dos raios incidentes, e sim no ponto de coincidência dos raios refletidos. Então, quando eu quero saber a posição da imagem formada, né, de um objeto no nosso cérebro, a posição dele vai ter que ser determinada pelo ponto de coincidência dos raios refletidos. Então, eu traço raios, pelo menos dois, pelo menos não, dois é sempre o suficiente, saindo de um mesmo ponto do objeto, vejo o comportamento de reflexão dele, não é isso? Vejo o comportamento de reflexão dele até chegar um observador, ou imaginando que um observador, isso vai chegar aos olhos de um observador, ok? E aí, o que eu faço? Procuro encontrar qual é o ponto de coincidência, um ponto em que se encontra esses dois raios refletidos que eu tracei. Qual foi o ponto de coincidência desses raios refletidos? Foi aqui. Então, todo cara, todo observador, né, que captar, pecar, né, pelo seu sistema óptico, esses raios que sofreram esse desvio regular, eles vão imaginar, vão acreditar que esses raios saíram deste ponto. Então, a construção da imagem dessa lanterna no nosso cérebro vai nos dar uma ilusão de óptica que esse objeto se encontra nesta posição. Mas, na verdade, ele não encontra nessa posição. Nessa posição não existe lanterna alguma. Isso é uma ilusão de óptica, é uma construção de uma imagem daquele objeto em nosso cérebro. Beleza? Ok? Então, quando há construção da imagem no nosso cérebro, quando os raios sofrem um desvio regular antes de chegar aos nossos olhos. Beleza? E aonde esta imagem vai se
posicionar perante ao observador, né? Qual será a localização dessa imagem? No ponto de coincidência dos raios refletidos. O objeto sempre estará no ponto de coincidência dos raios incidentes e as imagens sempre se encontrarão no ponto de coincidência dos raios refletidos. Lembrando que essa análise nós traçamos os raios partindo de um único ponto do objeto. Nós analisamos só um ponto do objeto, apesar desse comportamento acontecer em todos os pontos do objeto. Beleza? Ficou claro? E com isso nós conseguimos compreender por que gera essa formação de imagens a partir de algumas superfícies, que são extremamente regulares, e gera a manutenção desse padrão, do padrão de propagação dos raios, mas a gente consegue ver que, apesar do desvio regular manter um certo padrão de propagação, ele pode gerar algumas distorções das imagens. Eu até coloquei aqui algumas imagens para representar, e nós vamos voltar nessa. Se alguém que já teve a oportunidade em casa de espelhos, né, nesses parques de diversão, é super interessante. Eles deformam uma superfície irregular, distorcem ela, curvam alguns pontos de forma diferente, e aí os raios refletem, mantêm o padrão de propagação que ele tinha antes, mas com uma certa variação angular. E aí forma-se uma imagem daquele objeto, mas uma imagem com uma certa semelhança, não igual, né? Olha lá, o mesmo cara tendo distorções do seu corpo nesses espelhos, ok? Algumas distorções são grosseiras, assim, né? Que chega a ser cômica, e algumas situações, elas são mais sutis. Por exemplo, se eu pegar aqui esse espelho de maquiagem, ele forma a imagem da mulher. Lá, nós estamos vendo na face, ele é a imagem da mulher, mas ele consegue ampliar a imagem, ele diminui o campo de visão, mas eu consigo ver uma imagem maior daquele objeto. A cara da mulher não cresceu, ele ficou maior, para que ela possa ver os detalhes e conseguir fazer sua maquiagem. Beleza? Se eu pegar um espelho retrovisor, olha só, eu estou vendo um carro dentro de um retrovisor. É claro que o carro que eu estou vendo, eu não estou vendo o carro, eu estou vendo a imagem do carro. O carro é muito maior do que esse retrovisor. No entanto, a imagem construída deste carro, ela é menor, ok? E aí ampliou o campo de visão. Quando forma-se imagens menores, eu consigo ver mais coisas dentro desse campo de visão, ok? A gente fala que gera uma ampliação de campo de visão. Então, quando eu formo imagens de objeto, né, eles falaram, eu vou usar superfícies especulares, que geram reflexões regulares, para formar imagens dos objetos. Eu conseguir enxergar esses objetos numa posição diferente, porque, como a gente viu na situação anterior, porque os raios sofrem um desvio regular. Se ele vai sofrer um desvio, eu posso estar recebendo esses raios de uma posição diferente e, mesmo assim, está formando a imagem desse objeto. Olha lá, nós estamos nessa foto atrás da mulher e estamos vendo o rosto dela. Então, a gente conseguiu ainda ver a imagem dela. Então, eu consigo ver a imagem do objeto a partir de uma posição diferente, que eu não conseguiria ver, né, se não tivesse essa reflexão especular, e eu aproveito disso ainda e gero algumas distorções, gerando algumas características que sejam do meu interesse. Se eu quero, às vezes, ampliar a imagem, eu diminuo o campo de visão, amplio a imagem, formando uma imagem maior. Às vezes eu quero ter uma melhor visão de um todo.
aí eu diminuo o tamanho da imagem formada, né, para eu ter um campo de visão maior dentro daquela tela reflexiva. Beleza? Ok? Tem situações que eu quero só ver a imagem, eu ver a imagem. E aí eu gero uma imagem que nós vamos ver, que nós chamamos de virtual. Tem situações que nós conseguimos projetar uma certa imagem num determinado anteparo para que todos possam compartilhar da mesma experiência visual. Aí a gente forma imagens reais, que aí vai